turma! Vamos começar mais uma resolução de questões aí da parte de Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. Hoje a gente vai fazer as resoluções online, tá certo? Porque, pessoal, olha aqui para mim. A situação ela tá complicada, a situação ela está difícil, então a gente tem que respeitar as normas, né, que o governo adota para a nossa própria segurança, tá certo? Então, vamos pedir a Deus que logo a situação passe logo, né? Que todos sejam aí curados, que não tenham mais mortes e que, com certeza, para que a gente possa dar continuidade aí às nossos afazeres, tá certo? Então, vou disponibilizar essas questões de estatuto para vocês que estão estudando o concurso da Polícia Militar. Para quem não conhece, sou o professor Muniz, tá certo? Vou ajudar vocês, tá certo? Eu passei no concurso da polícia de 2016, tá bom? Então aqui eu vou disponibilizar algumas questões que me ajudaram aí a lograr isso nesse concurso, tá certo? Um concurso muito importante para a vida aí de quem almeja ser policial militar, tá bom, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui responder as questões. Vamos lá, primeira questão. João, só rapidinho aqui. João, grande admirador da polícia, queria fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará para a carreira de praças. Tá certo, pessoal? Então aqui ele está querendo fazer o concurso para a carreira de praças, tá bom? Que estava com as inscrições abertas. Opa, as inscrições estavam abertas. João possui 29 anos de idade e não possui diploma de ensino médio ainda, pois estava terminando aqui nessa instituição que ele colocou aqui. De acordo com a situação hipotética, acima julgue o item correto. João não pode fazer a inscrição no concurso para a Polícia Militar. Pessoal, presta atenção, isso aqui é importante. Cara, a lei, ela fala que para você fazer a inscrição no concurso, você tem que ter menos que 30 anos. Agora, na matrícula, quando você for se matricular no curso de formação, aí você tem que ter 18 anos ou mais. Tá certo? Então, nesse caso, como ele tem 29 anos e ele está dizendo que João não pode fazer a inscrição no concurso, já deixa o item errado. Tá certo? Já deixa o item errado. Por quê? Porque ele pode sim fazer a inscrição no concurso. Porque ele tem 29 anos até então. Tá certo? Agora, temos que, né, analisar o caso aqui, que a gente não pode estar esquecendo na prova. Ele tem que ter menos que 30 anos. Na inscrição no concurso, na hora que ele fosse escrever, e na matrícula do curso de formação, ele tem que ter 18 ou mais. Tá bom? Então, aqui esse item já deixa errado. João não poderá fazer a matrícula no curso de formação, caso passe na prova, pois não está com o diploma de ensino médio. Pessoal, o ensino médio ele é cobrado na posse, e não na matrícula do curso de formação. Ele dá um tempinho para que você possa, né, aí concluir o seu ensino médio. Então, o ensino médio ele não é cobrado na matrícula do curso de formação. Ele é cobrado aí na posse, tá bom? O ingresso dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos feitos somente através de provas. Negativo, pessoal. O concurso, de acordo com o Estatuto da Polícia do Estado do Ceará, o concurso ele pode ser feito através de provas ou provas e títulos. Tá certo? A lei é clara. Provas ou provas e títulos. Tá certo? Geralmente é cobrado títulos para provas de nível superior. Não é isso? Que existem alguns títulos. Mas a lei é clara. No momento que ele diz que o ingresso dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos somente através de provas, aí já deixa a questão errada, porque a gente sabe que pode ser feito por provas e títulos, né? Então, aí se somente restringiu, deixou a questão errada, tá bom? O ingresso para a carreira de praças dar-se-á como aluno soldado do curso de formação. Bem interessante, porque é o seguinte, para ingressar na carreira de praças, você entra como aluno soldado. De acordo com a lei, o estatuto, para você ingressar na carreira de oficiais combatentes da Polícia Militar, que é o quadro do QOPM, você entra como cadete, tá bom? Você entra como cadete. Então,
Como ele estava querendo prestar um concurso para a carreira de praças, ele logrando êxito, sendo aprovado, preenchendo todos os requisitos para entrar, ele vai ingressar aí na carreira como aluno soldado. E eu te digo mais, o aluno soldado, pessoal, ele é considerado sim militar da ativa, beleza? Assim como o cadete. Então, como ele quer a situação correta, então o nosso item correto é letra D, tá bom? Gabarito letra D de dado. Beleza, pessoal? Próxima questão da nossa revisão. Marque a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Polícia do Estado do Ceará, né? Polícia Militar. A Polícia Militar do Ceará é uma força auxiliar e reserva das Forças Armadas. Pessoal, a Polícia Militar ela é força auxiliar e reserva do Exército. O Exército é uma das forças, então quando ele colocou reserva das Forças Armadas, já deixa a questão errada. Tá certo? Já deixa a questão errada. Aqui é reserva do Exército, então aqui já está errado, né? Próxima. Os cadetes e alunos soldados do curso de formação são considerados militares da ativa. Perfeito! Cadete e aluno soldado, como eu bem falei anteriormente, são sim considerados militares da ativa, tá bom? Então aqui a gente já tem o nosso gabarito, né? Sem preocupação, sem medo de errar, tá bom? Então aqui é o nosso gabarito. Então presta atenção nessas informações importantíssimas para o teu concurso. Quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual, o militar poderá ser convocado mediante aceitação voluntária. Professor, e aí? Questão certa ou errada? Pessoal, a lei é clara. Quando se fizer necessário o aproveitamento, essa questão é bem polêmica, né? É uma questão polêmica, a gente sabe que é uma questão polêmica, a CESP em outras resoluções de questões já considerou isso aqui, poderia considerar isso aqui como certo, tá certo? Então, presta atenção que eu vou falar para vocês. Quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos especializados de um militar estadual, né, o militar poderá ser convocado mediante aceitação voluntária. Pessoal, o que é que acontece? Quando ele, tem dois erros aqui que eu acredito, né? O militar estadual, ele generalizou, porque o militar ele pode estar em duas situações. Ele pode estar na ativa e na inativa. E só quem pode ser convocado ou designado, né, para prestar os serviços na ativa é os militares da reserva remunerada. Tá certo? Agora tem outro detalhe. Ele disse, quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos especializados, quando precisa-se de um militar que já foi para a reserva e ele tem aqueles conhecimentos, o pessoal da ativa precisa dos conhecimentos dele, ele pode ser designado. Tá certo? Ele pode ser designado. Por quê, professor? Porque a designação ela é mediante aceitação voluntária e transitória. Né? Nós temos algumas hipóteses de convocação. Por exemplo, um estado de calamidade, estado de sítio, o estado de defesa, que são situações onde o militar ele é convocado e ele é obrigado a voltar. Ex officio. Né? Então, ele não tem o que dizer, não vou. Então, quando ele falou mediante aceitação voluntária, é quando o militar ele é designado para situações onde, quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e militares do militar, né? Ou quando não houver ninguém na ativa que seja capaz de executar um serviço, né? Então, ele pode ser, sim, designado. E tem um detalhe, mediante aceitação voluntária, né? E também em caráter transitório, é temporário o período que ele vai ficar aí na ativa, tá certo? Então, aqui deixou uma questão errada, tá bom? Então, muito cuidado com esse termozinho aqui, relacionado com ação mediante aceitação voluntária, que é os casos de designação. Existe muita controvérsia, né? Alguns falam que é convocado, aquele artigo 6º, tanto serve para convocado quanto para designação, tá certo? Então, eu prefiro ficar com a separação, né, da designação e da convocação, tá certo? Então, realmente está errado, porque nesse caso aqui seria designação, tá bom? E não convocação, beleza?
A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa e da inativa. Certo, pessoal? Errado. A carreira militar, pessoal, é uma atividade continuada, inteiramente devotada ao serviço, né, policial militar. E a carreira militar ela é privativa do pessoal da ativa. Né? Ela é privativa do pessoal da ativa. Então, quando ele coloca inativa aí, já deixou a questão que errada. Tá bom? Então, nosso gabarito aí, letra B. Tá bom? Vamos partir para a próxima nossa revisão. Marque a alternativa correta em relação ao quadro de oficiais da administração, que é o famoso QOA. Tá bom? É o famoso quadro do QOA. Quadro dos oficiais da administração. Certo? O quadro de oficiais da administração, né? Então, serão aqui, mas será, né? Serão constituídos por segundo tenente, primeiro tenente e capitão somente. E aí, pessoal? Quando eu falar o quadro de oficiais da administração, são aqueles que eram praças, né, fizeram um processo de seleção, o CHO, foram aprovados e aí saíram oficiais da administração. Agora, quando falar em quadro de oficiais da administração, nós temos quais postos, né? Nós temos segundo tenente, primeiro tenente, capitão e vai até major, tá certo? Então pode ir até major. Quando ele colocou capitão somente, aí ele está restringindo demais, né? Sendo que a gente tem até major, tá bom? Então a questão já está errada, porque ele quer a alternativa correta. Então tenham paciência, é só resolver com paciência que dá tudo certo, beleza? O oficial QOA poderá ser designado para o comando e comando adjunto de unidades. Questão linda, pessoal. Olha que interessante. O oficial QOA ele pode ser designado para o comando e comando adjunto de subunidades. Subunidades é diferente de unidade, tá certo? Um batalhão ele é uma unidade. As companhias eu posso dizer que são subunidades. Então, por exemplo, um major, um capitão QOA, ele pode comandar uma companhia, pode ser também subcomandante. Agora, ele não poderia ser comandante de uma unidade, né, de um batalhão, tá certo? Então, questão aí errada, não é unidade, é subunidade. Esse pessoal aqui, pessoal, do quadro de oficiais de administração, eles exercem funções administrativas, mas também nada impede dele exercer as funções operacionais, beleza? Então, vamos lá. O oficial QOA desempenha somente funções administrativas. Errado. Foi o que eu acabei de falar. O oficial QOA, ele desempenha somente função administrativa? Errado. Ele desempenha funções administrativas e funções, né, operacionais. Normalmente, ele é um policial militar. Tá bom? Os oficiais QOA terão os mesmos direitos e garantias, regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens atribuídas aos oficiais em igual posto. Até aí, ok, pessoal. Realmente, ele vai ser oficial, tem as mesmas regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens atribuídas aos demais oficiais de igual posto, né? De segundo tenente, primeiro tenente, capitão, tá certo? Até major. Ressalvados os casos previstos em lei. Perfeito. Então, como são quadros diferentes, pode ter as ressalvas, né? As exceções, dependendo de cada caso, né? As regalias, os privilégios. Então, nós temos que atentar, porque a letra da lei ele fala o seguinte, ele fala, né? Ressalvados os casos previstos em lei. Então, nós temos exceções. Não são todos os direitos, tá certo? Não são todos aqueles direitos. Então, a questão ela não restringiu, né? Dizendo que seriam todos, mas sim existem ressalvas em casos previstos em lei, tá certo? Então, aqui nós temos o gabarito, realmente, letra D, né? Os oficiais QOA terão os mesmos direitos e regalias dos oficiais de igual posto, né? De igual posto. Ressalvados os casos previstos em lei, beleza? Porque tem outras exceções. Marque a alternativa incorreta. Eu sempre digo para os meus alunos que leiam com calma nessas questões de item, porque ele pode pedir uma correta e pode pedir uma incorreta. Então, você ali no calor, na hora da resolução da questão, da prova, você fica, meu Deus do céu, como é que eu perco uma questão dessa daqui, pelo amor de Deus? Mas perdeu porque não leu correto.
Tá certo? Então vamos lá. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral, correspondendo cada graduação a um cargo. Vamos lá, pessoal. Quem tem graduação é a praça. Quem tem posto é o oficial. Quem confere a graduação da praça é o comandante-geral. Quem confere o posto do oficial é o nosso governador do estado. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Ó, questão perfeita. Ele associou graduação com o grau hierárquico da praça. Então aqui questãozinha perfeita. Conferido por quem? Pelo comandante-geral. Tá bom? Da nossa corporação, a gloriosa Polícia Militar. A disciplina é a ordenação de autoridades em níveis diferentes dentro da estrutura da corporação, obrigando os níveis inferiores em relação aos superiores. Pessoal, questãozinha aqui é para matar qualquer um, tá certo? Eu costumo dizer, quando eu estou estudando com meus alunos, que é o seguinte, pessoal. Olha, nós temos a diferença entre disciplina e a hierarquia. O que seria a disciplina, professor? A disciplina, pessoal, é o seguinte. A disciplina é quando você acata as leis, as ordens. Né? Você cumpre rigorosamente as leis, as ordens das autoridades. A hierarquia, ela é a ordenação progressiva das autoridades sucessivamente em graus superiores. Então a gente não pode confundir o conceito de hierarquia com a disciplina. Hierarquia, ordenação das autoridades em níveis diferentes. Disciplina é o acatamento das ordens, o cumprimento das ordens integralmente, né? As ordens legais. Então, quando você cumpre as ordens, você está sendo disciplinado. Tá certo? Quando a ordem vem, é porque existe uma hierarquia. Então, a gente não pode confundir o conceito de hierarquia e disciplina. Que também são dois valores previstos no Código Disciplinar. E a hierarquia e a disciplina também são as bases das instituições militares. Tá certo? São as bases que sustentam a instituição. Tá certo? Então tá aí, ó. Quando ele disse disciplina, é a ordenação da autoridade em nível diferente, já deixa a questão errada. Por quê, professor? Porque aqui é o conceito de hierarquia. Tá certo? Tava até lindo o texto, mas infelizmente aqui é o conceito de hierarquia. Tá certo? Então, presta atenção que isso aqui pode ser uma questão de prova. A antiguidade entre os militares do Estado, em igualdade de posto ou graduação, será definida sucessivamente. Olha aqui, pessoal, palavrinha importante. Sucessivamente. Pelas seguintes condições. Aqui, pessoal, aqui a questão vai falar, né, os critérios de desempate e da antiguidade. Quem seriam esses critérios de desempate e da antiguidade? E são critérios sucessivos. Não deu certo no primeiro, desce para o segundo. Não deu certo para o segundo, desce para o terceiro. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro critério, pessoal. O nosso primeiro critério é a data da última promoção. Tá certo? Data da última promoção. Então, é o primeiro critério. Então, quando for critério de desempate, você vai ver a data da última promoção. Depois, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Terceiro, classificação no curso de formação ou habilitação. Quarto, data da nomeação ou admissão. E por último, o último critério de desempate seria a maioridade. Tá certo? Então, você dá uma lida em casa. Né? Existem muitas pessoas que fazem mnemônicos, né? Sou de acordo, realmente é um mnemônico. Só que eu já prefiro dar uma estudada, dar uma olhadinha direitinho, entender o que é aquilo, para que a gente leve para a prova para facilitar mais. Tá certo? Então, olha que interessante. Então, o primeiro critério que você vai desempatar, você vai olhar a data da última promoção, né? Que a pessoa teve. Não é isso? Então, se dois caras foram promovidos a major, né? A gente dá uma olhadinha, qual a data da última promoção, né, do posto? Aí você olha o critério de desempate. O segundo critério, você vai lembrar, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Né? O terceiro, aí você vai olhar a classificação no curso de formação ou habilitação. Geralmente quem entra na polícia, e é civil, né, e veio do mundo civil, geralmente já vai entrar nesse terceiro critério de desempate aí, né? Porque a classificação no curso de formação, você vai receber sua antiguidade, né? E vai receber a numeração. Não é isso? E quando ele fala habilitação ali, por exemplo, o CHO, não é isso?
Então, classificação no curso de formação, ele vai gerar numeração que vai dar a tua antiguidade, né? Isso que é que vai conseguir te diferenciar dos teus colegas que formaram com você, tá certo? Data da nomeação e, por último, aí a maior idade, tá certo? Nomeação ou admissão, né? Então, são 5 critérios. O que você vai fazer? Você pega, anota esses 5 critérios no seu caderninho, revisa ele, vai na lei, dá uma olhadinha com calma. É só estudar com calma que dá tudo certo, beleza? Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Perfeito, né, pessoal? Então, o militar que é da ativa, ele tem uma precedência sobre os militares da inatividade. Tá certo? Então, ele tem essa precedência sobre os militares da inatividade. Então, só relembrando, quem é militar da ativa tem precedência sobre os militares da inatividade. Beleza? Pode ser que ele coloque uma questão dizendo que o da inatividade tem precedência sobre o da ativa. Aí deixa a questão errada. Bom? Então, o gabarito aí, letra... Ele quer a incorreta, né? Nós temos aí letra B de bola. Bom? Próxima questão. Vamos lá. Nossos estudos. Nosso estudo remissivo aí de questões. Marque a alternativa correta em relação ao Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez. Correta. Dê uma lida com calma. Certo? Uma das hipóteses, olha que teve um errozinho aqui. Uma das hipóteses em que o cargo militar estadual é considerado vago é a partir de sua criação e até que o militar estadual dele tome posse. E desde o momento em que o militar estadual for exonerado, demitido ou expulso. Pessoal, olha que interessante. Aqui vai falar das hipóteses de vacância do cargo. Realmente, uma das hipóteses de vacância do cargo é quando você cria o cargo. Então, até o momento que alguém vem e preenche, ele fica vago. Tá certo? Então, alguém dê provimento a esse cargo, ele vai ficar vago. Tá certo? E ele coloca lá no final, ó. Quando o militar for exonerado, né, demitido ou expulso, tá certo? Então, quando o militar é exonerado, demitido ou expulso, vai gerar sim a vacância aí do cargo, tá certo? Então, quando ele fala uma das hipóteses, ele não restringiu, porque nós temos outras hipóteses, tá certo? Nós temos outras hipóteses, pessoal. Então, o que eu estou ensinando a vocês aqui é resolver a questão. Porque muita gente estuda o conteúdo, decora tudo direitinho, mas o problema está na hora da resolução da questão. Eu estou te ensinando a você resolver uma questão. Quando ele falou uma das hipóteses, opa, ele não falou, ele não restringiu, ele não taxou, ele não disse que era só essas. Tá certo? Ele disse que uma das hipóteses é a partir da sua criação até que o militar tome posse, e desde o momento que ele foi exonerado, demitido ou expulso. Tá certo? Então é assim que acontece. Professor, mas tem um caso do extraviado, né? Do desertor. Tem. Mas, pessoal, aqui ele não colocou e não restringiu, dizendo que seriam só esses. Beleza, pessoal? Então preste atenção. É uma matéria importante. A gente não pode deixar de estudar. Certo? Então aqui já temos a alternativa correta. Vamos só analisar os outros itens. O militar extraviado e desertor não deixa o cargo vago. Eu acabei de falar que o militar extraviado e desertor deixa sim o cargo vago, pessoal. Tá certo? Lembrando que o crime deserção, pessoal, é um crime militar. Tá certo? É um crime previsto no Código Penal Militar. Tá certo? Então a deserção, o extravio. Para quem não sabe, o extravio, pessoal, ele vem do desaparecimento, né? Então, quando o militar está desaparecido por mais de 8 dias, né, em situação de serviço, né, realmente alguém sabia que ele estava de serviço, mas aí aconteceu alguma situação que ele realmente veio a desaparecer. Tá certo? Então, mais 8 dias, ele é considerado desaparecido quando não tem indícios de deserção, logicamente, porque o prazo de deserção também seria mais de 8 dias, né, segundo as leis militares. Só que o próprio Código, o Estatuto, ele não traz esse prazo aí da deserção, tá certo? Aqui no nosso Estatuto. Ele fala só do desertor. Então,
O militar extraviado e desertor não deixa o cargo vago. Deixa o cargo vago, sim. Certo? Então, só continuando aqui. O extravio é quando ele passa mais de 30 dias na condição de desaparecido. Então, presta atenção e anota. Militar desaparecido, mais de 8 dias. Quando ele passa mais de 8 dias na condição de desaparecido, ele vai ser extraviado e tem o bizu. Extraviou, agregou. Então, se o militar extraviou, também agregou. É uma das hipóteses de agregação. Certo? O militar fica fora da escala e fica sem número. E recebe aquela siglazinha AG. Tá bom? Então, quando ele diz que não deixa o cargo vago, aí, né, torna a questão errada. Os subtenentes e os sargentos são essencialmente os responsáveis pela execução. Pessoal, errado, né? Quem é essencialmente responsáveis pela execução são os cabos e os soldados. Repita comigo. Quem é responsável pela execução são os cabos e os soldados. Beleza? O subtenente, os sargentos são os famosos martelos, né? Eles auxiliam as ordens oficiais, o cumprimento, colocam o pessoal em forma, dá as ordens, reiteram as ordens emanadas pelos oficiais, as ordens legais, né? Porque os oficiais eles são preparados ao longo da carreira para assumir a direção das corporações, né? Administrar. Eles emanam as ordens, os sargentos eles reiteram, eles cobram, eles fiscalizam, né? Dão os feedbacks para os oficiais. E quem são os responsáveis pela execução em si da tarefa, da atividade policial, são os cabos e soldados. Tá bom? Militar estadual que cometer crime doloso contra a vida de um civil será julgado em primeira instância pelos juízes de direito da Justiça Militar. Olha, interessante, né? Pessoal, aqui ele vai falar do teu artigo 51 e eu já vou te adiantar. Esse artigo é questão de prova. Esse artigo é questão de prova. Eu vou frisar mais uma vez. Você vai pegar o seu artigo 51 na tua apostila e vai ler e reler quantas vezes for necessário. Tá certo? Aqui eu estou para tentar fazer com que você resolva as questões e acerte. Pessoal, quando o militar comete um crime, né, os crimes militares, eles vão ser julgados na justiça militar. Né? A nossa justiça militar ela é dividida em duas instâncias. Ó. Primeira instância, né, e segunda instância. Primeira instância e segunda instância. A primeira instância é formada pelo juiz de direito do juízo militar e pelo Conselho de Justiça. Repetindo, juiz de direito do juízo militar e pelos Conselhos de Justiça. Quem é que julga o Conselho de Justiça? Aliás, o que é que o juiz de direito do juiz militar faz? Eles, que estão na primeira instância, eles vão julgar os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra os atos disciplinares. Os demais crimes militares, próprios militares, ficam com o Conselho de Justiça. Então, repetindo. Justiça militar, primeira instância, segunda instância, né, os crimes militares. A primeira instância é formada pelo juiz de direito do juiz militar e pelos Conselhos de Justiça. A segunda instância é formada pelo Tribunal de Justiça do Estado, até que seja criado, né, um Tribunal de Justiça Militar Estadual. São Paulo já tem, não é isso? Aqui a gente não tem um efetivo ainda suficiente. Então, pessoal, a regra, quando o militar comete um crime militar contra um civil, juiz de direito do juiz militar. São todos os crimes? Não. Nós temos a exceção. Quando um crime militar ele é doloso contra a vida, por exemplo, o crime de homicídio, no artigo 121 do Código Penal, contra a vida de um civil, aí não vai para o juiz de direito do juiz militar. Vai para o tribunal do júri. Tá certo? Então, esses crimes dolosos contra a vida, ele vai para o tribunal do júri. Deu para entender? Mas, eu vou repetir novamente. Primeira instância é formado pelo juiz de direito do juiz militar e
os conselhos de justiça. Professor, o que é que o juiz de direito militar vai julgar? Vai julgar os crimes militares contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. Professor, e os demais crimes próprios militares? Os crimes próprios militares, deserção, né, por exemplo, abandono de posto, fica com o Conselho de Justiça. Deu para entender? São crimes que quem comete é só o próprio militar. Então, pessoal, vocês não podem confundir. Quando ele diz crime doloso contra a vida de um civil, ó, crime doloso contra a vida de um civil, aqui a competência não vai ficar com o juiz de direito do juiz militar. Aqui vai ficar com o tribunal do júri. Beleza? Então, como ele disse que se o cara cometer um crime doloso contra a vida de um civil, ele vai ser julgado na primeira instância pelo juiz de direito da justiça militar, deixou a questão errada. Aqui vai para o tribunal do júri. Beleza? Eu vou colocar, é o artigo, pessoal, 51. Mais uma vez eu vou falar devagarzinho. Artigo 51 de onde, professor? Do Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. Tá bom? Não esqueçam. Eu vou passar, vou repetir quantas vezes for necessário até tua aprovação. Então vamos lá. Gabarito aí. Letra A, porque ele quer a correta. Vamos partindo aqui, pessoal. Vamos aqui para a nossa revisão de estatuto, possíveis questões de prova. Sobre os direitos, olha que interessante, questãozinha sobre os direitos, né? Passando aí na nossa seara de assuntos, tá bom? Sobre os direitos dos militares, julgue os itens e marque a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa incorreta. Então, mais uma vez eu vou bater em cima dessa tecla aqui. Ó, questão que vai falar dos direitos e ele quer a alternativa incorreta. Eu já vi muito aluno meu perdendo questão de prova por causa disso, professor. Ah, mas qual que seria a correta? Será que é incorreta? Meu Deus, porra, cara, era correta, era incorreta. Então, pessoal, a gente tem que ficar esperto nessa situação. É uma situação altamente complicada, né? Você estuda para chegar, você sabe do conteúdo, chega lá e, porra, na hora de resolver a questão, aí vacila, né? Então, vamos lá. A estabilidade para o oficial, desde a investidura para a praça, quando completar mais de 3 anos de efetivo serviço. Opa, realmente, pessoal, olha, aqui ele vai falar da estabilidade, que é um direito que nós militares temos. A diferença está nas graduações e nos postos. Porque é o seguinte, o oficial ele tem estabilidade desde a sua investidura. No momento que ele é investido no cargo, ele já tem estabilidade. É mesmo, professor? Massa, show de bola, né? Na praça, né, os soldados, os cabos, né? Na verdade, mais o soldado, né? Porque é o seguinte, ele vai pegar a estabilidade quando ele completa mais, eu vou repetir, muito aluno pode errar isso aqui, ó, mais de 3 anos. Mais de 3 anos não é 3 anos. Entendeu? Mais de 3 anos não é 3 anos. Então, estabilidade para o oficial desde a investidura e a praça quando completa mais de 3 anos de efetivo serviço. Tá bom? Não, pessoal, mandar aqui um alô para a galera do Vetorial Concursos, tá certo? E vai estar assistindo essa resolução de questões aí que é para vocês. Para vocês também que estão estudando para a Polícia Militar. Para quem não conhece, sou o professor Muniz, tá certo? Professor de Estatuto, professor de Legislação da Polícia Militar, tá certo? Também dou a parte do artigo 5º, né? O artigo 144, do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, tá bom? Então, o meu objetivo é ajudar vocês, tá certo? A conseguir lograr êxito aí e realizar esse sonho de entrar na Polícia Militar. Pessoal, com humildade, né? Com decência, a gente consegue aí alcançar nossos objetivos, tá bom? Ter fé em Deus, pedir a Deus, agradecer por tudo que acontece. Eu até falo, né? Eu espero que a gente passe a situação do coronavírus, não tenha nenhum problema, tá certo? Mas é uma situação triste que logo, logo nós iremos superar, tá certo? Pela honra, né, de nosso Senhor Jesus, a gente vai conseguir superar essa situação. Então vamos lá. Livre acesso aos locais sujeitos à fiscalização policial militar.
ou bombeiro militar. E aí, galera? Será que é um direito? Entrar à torta e à direita nos locais, né, sujeito à fiscalização policial militar ou bombeiro? Será que essa aqui seria a nossa resposta? Muito cuidado. Pessoal, o livre acesso é somente quando em serviço. Aqui ele deixou generalizado demais. Livre acesso aos locais sujeitos à fiscalização policial militar quando em serviço. Quando em serviço. Aí ele generalizou. Então, livre acesso aos locais sujeitos à fiscalização, certo? Aí generalizou. Livre acesso quando em serviço. Certo? Então aí já deixa a questão errada, que é o nosso gabarito, né? Quando em serviço. Vamos ver aqui os outros. Fica assegurado ao militar estadual da ativa. Olha o outro detalhe. Militar da ativa. Militar da ativa. Quando fardado e mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais. Olha que interessante. Ó. Então, o militar que é da ativa, né, fardado, tem que apresentar sua identidade militar, né? Ele vai ter acesso gratuito ao quê? Aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais. Então, vamos relembrar. Tem que ser da ativa, tem que estar fardado, tem que apresentar identidade militar e tem que ser intermunicipal. Ele pode colocar na tua questão interestadual, por exemplo. Tá certo? Você vai ficar atento a essa situação. Ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. 2 militares por veículo, pessoal. Olha que interessante. 2 militares por veículo, tá certo? Então, questão perfeita. Fica atento nessas partes que eu grifei, tá certo? Tem que ser da ativa. Ele pode querer brincar com você e colocar todos os militares estaduais. Porque quando eu falo todos os militares estaduais, eu estou incluindo o militar da inativa. E aqui esse direito é para quem é da ativa. Tá certo? Então fica ligado. Da ativa, fardado, apresentando sua identidade militar. Viagens intermunicipais, uma cota máxima de 2 militares por veículo, tá bom? A percepção de diárias quando se deslocar a serviço da localidade onde tem exercício para outro ponto do território. Estadual, nacional ou estrangeiro. Então, se o militar vai para uma missão, né, ele vai se deslocar do seu local onde você trabalha a serviço, né? Ele se desloca da localidade onde ele tem exercício, né, para um ponto do território estadual, nacional ou estrangeiro. Né? Então, ele recebe as diárias, tá bom? Então, é uma forma de indenização para despesas. Agora, você tem que ficar ligado. Relação a alimentação e a sua hospedagem, tá certo? Então, ele vai receber aí, né, as diárias em relação à alimentação e à sua hospedagem. E esse decreto é um decreto do chefe do Poder Executivo. Então, questão perfeita. Nós, militares, quando nós se deslocamos a um outro ponto, a serviço do governo, né, para outro ponto do território estadual, nacional ou estrangeiro, nós temos a indenização, né, que é a nossa diária, para ter as despesas relativas aos alimentos, tudo que a gente comer e a nossa hospedagem. Tá bom, pessoal? Então, nosso gabarito letra B, porque ele aqui é a questão incorreta. Vamos lá, partir, vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta. A concessão e o gozo de férias não sofrerão nenhuma restrição. Opa! Salvo para cumprimento de punição disciplinar de natureza média ou prisão provisória. Pessoal, nós militares, nós temos direito às férias. Férias remuneradas. Não é isso? Férias remuneradas. Então, mais uma vez, antes da gente resolver a questão, vou grifar que ele quer a alternativa correta, tá certo? Então, pessoal, nós temos direito às férias. Férias remuneradas, com um terço a mais, né, do nosso salário. Agora, o fato da gente é de gozo obrigatório, né? Nossas férias são obrigatórias. Agora é o seguinte, elas podem ser restringidas. Essas questões é o que a banca gosta. Essas férias, elas podem ser restringidas. Para quê, professor? Para você cumprir punição disciplinar de natureza média, não. Aqui é que está o erro. Aqui, pessoal,
aqui é de natureza grave. Grave. As faltas elas podem ser leves, médias e graves. Ou, se for decretada uma prisão provisória, também você pode ter aí ser restringido as suas férias para o cumprimento da prisão. Ou também cumprimento de uma punição de natureza grave. Aí a questão colocou natureza média, deixou a questão errada, tá bom? Então, as férias sim, elas podem ser restringidas. Os militares estaduais têm direito à instalação de 10 dias. Opa! Professor, o que o senhor tem a falar para mim de instalação nessa sua aula aí? Cara, é o seguinte. Instalação e trânsito é um assunto que a galera, se cair, pode ter certeza que é uma questão que o pessoal consegue cair em prova. É derrubado em prova. Vou te dizer por que é. Ah, professor, o luto é 8 dias. A núpcias é 8 dias. É sim. Mas tem um detalhe. Na instalação, é um período que você tem para se instalar. Você foi transferido para um local. Aí o comandante que te transferiu, né, ele vai te dar o trânsito. E o teu comandante da tua unidade, ele vai te dar a instalação. É isso? Então é o seguinte. O trânsito ele é até 30 dias. Até 30 dias. Não quer dizer que ele vai dar os 30. Ele pode dar até 30 dias. Mesma coisa a instalação. Até 10 dias. Então a instalação é até 10 dias. Deu para entender? Até 10 dias. Como ele colocou na questão que os militares têm direito à instalação de 10 dias, já deixa a questão errada. Por quê, professor? Porque ele está dizendo que isso fariam 10 dias. Não. É até 10 dias. Até 10 dias. Tá bom? Então vamos lá. A licença pode ser a gestante? Pode. Né? Como é que seria essa licença a gestante, professor? A licença a gestante é uma licença que a mulher vai ter, né? Que ela vai ser concedida a partir do 8º mês, né, de gestação. Aí, a partir do 8º mês, pode ser concedida, salvo prescrição médica, né? Se tiver alguma prescrição médica anterior, também é uma exceção. Mas a lei ela garante que a partir do 8º mês pode ser concedida a licença à gestante. Tá certo? Qual o prazo de duração? 120 dias. Tem prorrogação? Tem. A prorrogação não é por mais de 30 dias. É por mais 60 dias. Então, a licença à gestante ela realmente tem um prazo de 120 dias. Certo? 120 dias. Ela tem prorrogação? Tem. Ela pode ser prorrogada por mais 30 dias? Não. Ela pode ser prorrogada aqui por mais 60 dias. Tá bom? 60 dias. Então, ela pode ser prorrogada por 60 dias. Então, o erro aí na questão, no item, foi colocar, né, infelizmente, aí 30 dias. Vamos lá, próxima questão. Né? Aqui já está errado, né? Aqui também. Essa aí também. A licença para tratar de interesse particular, a famosa LTIP. LTIP. Olha aqui em questão. Pessoal, pode ter certeza. Espalhem esse vídeo aqui, tá certo? Pode ter certeza que uma questão dessa está na prova do concurso da PM. Porque eu separei bem direitinho os tópicos, né? Que realmente tem mais possibilidade de cair. Então, olha aqui, ó. A licença para tratar de interesse particular, né, é a autorização para afastamento total do serviço por até 2 anos. Perfeito. Então, pessoal, isso aqui é aquela licença que o militar ele se afasta, né, para tratar de um interesse particular. Se afasta por até 2 anos, né, contínuos ou não. Agora ele afasta, agora é qualquer militar? Não, ele tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço. E na hora que ele tira, ele já tem prejuízo. Ei, meu irmão, é assim não. Vou tratar do meu interesse particular, o Estado vai ficar me pagando? Não é assim. Tá certo? Não é assim. Então, o que é que acontece? LTIP, ela é uma autorização para afastamento total do serviço por até 2 anos. Beleza? Agora, é qualquer militar? Não. É um militar que tem mais de 10 anos de efetivo serviço. Bom? Então, vai gravando essas informações. Agora, quando ele diz sem implicar prejuízo da remuneração, da contagem do tempo de serviço, da antiguidade. Ei, garoto. Ó,
sem implicar prejuízo? Que é isso, garoto? Vai tirar a licença para tratar de interesse particular e vai ter prejuízo sim. Vai ter prejuízo sim. Né? Não é assim não, garotão. Vai tirar essa licença aí e vai ficar por isso aí mesmo, né? Não, pessoal. Questão errada aí como ele quer, né? Aqui já está errado de cara. Vamos lá. Próxima questão. Detalhe, não é só remuneração. Tempo de serviço vai ter prejuízo também na antiguidade. Né? Vamos lá. Em caso de mobilização, estado de guerra, né? Estado de defesa ou estado de sítio, as licenças poderão ser interrompidas. É isso? As licenças poderão ser interrompidas. Show de bola. Pessoal, para quem não conhece, eu sou o professor Muniz, tá certo? Sou policial militar, fui aprovado aí também no concurso de 2016. Estou aqui para ajudar vocês, tá certo? É um concurso difícil, não é fácil, tá certo? Então aqui eu estou aproveitando minhas férias para poder passar um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Eu sei que é muito difícil, às vezes, você estudar em casa. Tem muita gente que precisa de um apoio, né, das pessoas que têm alguma coisa a oferecer. Ajude o próximo, faça o bem para aquelas pessoas. Se você faz o bem, você retribui com o bem. Você é retribuído com o bem, tá certo? Então tá aí. Em caso de mobilização, estado de guerra, estado de defesa ou estado de sítio, as licenças poderão ser interrompidas. Certo, pessoal? Olha que interessante. Se o cara está no estado de guerra, calamidade, o caos está acontecendo, mobilização da tropa, estado de defesa ou estado de sítio, as licenças poderão ser interrompidas? Podem. Podem sim ser interrompidas, tá certo? Então, porque aqui o que está em jogo é outro direito, são outros casos. Nós estamos no estado de guerra, calamidade, estado de defesa, mobilização. Então, se você tiver dando licença, é importante. O que é que é importante você saber? Que elas podem ser interrompidas. Não, professor, não pode interromper não, porque eu... Né? É assim não, garoto. Ela pode ser sim interrompida, beleza? Então, para a próxima questão, então aqui o gabarito, letra E, né? Porque ele quer a correta. Marque a alternativa incorreta. Vamos lá para a próxima questão. São recompensas militares estaduais. Vamos lá. O que é previsto das recompensas, pessoal? Quem são as recompensas militares estaduais? Primeiramente, são os prêmios de honra ao mérito. Né? Então, se você é recompensado, você recebe seus prêmios. Condecorações por serviços prestados, perfeito. Você, de acordo com o seu serviço que você presta, você pode ser condecorado. Elogios, né? E as dispensas do serviço, não é isso? Então, prêmios de honra ao mérito, condecorações por serviços prestados, elogios e dispensas do serviço. Lembrando que essa dispensa do serviço, pessoal, ela pode ser concedida por um período de 6 vezes, né, ao ano, concedido pelos oficiais do posto de tenente-coronel e o posto de coronel. Tá certo? Então, para vocês ficarem cientes aí, tá certo? Nós temos as recompensas, prêmios de honra ao mérito, condecorações por serviços prestados, elogios e dispensas do serviço. Tá bom? Então, são aí, de acordo com o estatuto, nós temos esses casos aí. Tá bom? Professor, lá no Código Disciplinar, tem o cancelamento de sanção, né? Lá no Código, que também é uma forma de recompensa, tá certo? Então, lá no Código, nós temos o cancelamento de sanções, tá certo? Previsto de acordo com a lei. Então, aqui está correto. O militar estadual só poderá ser preso em caso de flagrante delito. Opa, perfeito! Ou por ordem escrita de quem? Da autoridade judiciária competente. Perfeito, pessoal. Aqui vai falar das hipóteses que o militar pode ser preso. Então, ele coloca aí, ó. O militar só poderá ser preso em caso de flagrante delito ou por ordem escrita de quem? De uma autoridade judiciária competente. Como ele é militar, ele também pode ser preso por uma autoridade militar estadual, pessoal. Tá certo? Uma autoridade militar estadual. Em que casos, professor? Quando
quando ele comete uma transgressão militar, né, uma transgressão disciplinar, ou de um crime propriamente militar, né, que é previsto no CPM. Então, pessoal, uma autoridade militar estadual, ela pode prender em caso de transgressões e crime propriamente militar. Fora os outros dois casos, caso flagrante delito ou por ordem escrita de uma autoridade judiciária. Então, aí nós temos os 3 casos aí da prisão dos militares, tá bom, pessoal? Então, vamos partindo aí, questão perfeita, né? Questão correta, mas ele quer a incorreta. O militar estadual da ativa, no exercício de função militar, a gente colocou aqui, ó, da ativa, no exercício da função militar, de natureza militar, olha aí, hein, ou de interesse militar, é dispensado no serviço na instituição do júri e do serviço na justiça eleitoral. Opa! Opa! Pessoal, e aí, pessoal? O militar estadual da ativa, no exercício da função militar. Primeiro detalhe é esse. Então, o cara que é da ativa, né? Se ele tá de serviço na polícia, está escalado de serviço de natureza militar, ele é dispensado do serviço em qual instituição? A lei é clara, só fala em 2 casos. Júri e serviço na justiça eleitoral. Pronto. A lei fala nesses 2 casos. Ah, pessoal, mas eu posso ser testemunha não no processo? Vá, mesmo de serviço você vai por fora aí servir de testemunha, né? Se o juiz chamar. Agora, se você está de serviço, né? Você foi aí ser escalado para ser júri, né? Na instituição do tribunal do júri, certo? Nesse caso, a lei é clara, o militar estadual ativo no exercício da função, se ele tiver de serviço, né? Ou de natureza militar ou de interesse militar, ele é dispensado do júri e da justiça eleitoral. Perfect. Perfect. Beleza? Show de bola. Vamos aqui para a próxima. É proibido ao militar estadual o uso dos uniformes e acréscimos em todas as situações na inatividade. Eita! Ei, garoto! Quem usa os uniformes, a regra seria o pessoal da ativa, né? Nós temos também algumas exceções que a lei ela traz, né, dos militares, algumas exceções do uso desses uniformes. Casos em que locais seriam proibidos. Por exemplo, eu não posso utilizar uniformes em manifestações político-partidárias, a não ser que eu esteja de serviço, né? E entre ali. Mas eu não posso estar utilizando o uniforme em manifestação político-partidária. Tá certo? E tem um caso que ele fala também, que é em relação ao militar da inativa. O professor militar da inativa pode usar o uniforme? Pode, desde que é autorizado. Desde que é autorizado. Por exemplo, vocês já foram naquelas manifestações de 7 de setembro, tem os militares da ativa, né? O pessoal da reserva remunerada, que eles estão lá com seus uniformes, né? Prestando a continência, com aquela motivação, aquela garra, né? Revivenciando toda aquela situação. O pessoal pode, desde que é autorizado, não é isso? Então, se for autorizado pelo comandante-geral, ele aí pode sim utilizar esses uniformes nessas solenidades. Então, quando ele diz que é proibido ao militar estadual o uso dos uniformes e acréscimos em todas as situações, está errado. Certo? Não é em todas as situações. Tem as situações das solenidades, né, que eles pedem autorização para poder utilizar esses uniformes para ir para esses eventos prestigiar. Então, o militar da inativa tem sim a possibilidade de utilizar esses uniformes, tá bom? Gabarito letra B. Então, a gente tem a incorreta. Vamos lá, pessoal. Partir. Marque a alternativa correta. Vamos lá. É proibido a qualquer civil ou organização civil o uso de uniforme ou a ostentação de distintivos, insígnias, agidas ou emblemas iguais ou semelhantes que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Opa! E aí, pessoal? O que vocês têm a dizer disso aqui? Cadê? Daqui. É vedado a qualquer civil ou organização civil. Civil ou organização civil. Você não pode utilizar uniforme, nem ostentar distintivo, nem insígnia, nem agildo, nem emblema que seja igual ou semelhante. Que possam que
ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Rapaz, só o que tem aí. Vou nem citar nome, mas né, existe, às vezes, se você pegar civil, organizações civis que tenham emblemas, né, semelhantes ou iguais, que possam ser confundidos com os militares estaduais, a lei ela é clara, ela proíbe essa situação, é vedado, é proibido, é defeso, né? Muita gente não conhece esse sinônimo de defeso, então é proibido, tá certo? Então tá aí. Questão aqui correta, né? Que já temos praticamente o gabarito, é isso? Mas vamos aqui o erro das outras, porque o objetivo é fazer uma mega revisão aí para você, tá bom? Compartilhe esse vídeo, professor Muniz por cá, ó. Aqui eu, tá certo? Professor Muniz, tá certo? Estou aqui para ajudar vocês aqui no Vetorial Concurso, aqui na cidade de Itapipoca. Para quem não conhece, eu sou aqui de Itapipoca. Eu tenho um curso aqui, né? Preparatório para a polícia, carreiras policiais. Nós temos curso para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. O pessoal que realmente quer aí, seguir na carreira policial militar, tá bom? O militar estadual, se tiver sido julgado incapaz temporariamente, após 2 anos contínuos de tratamentos de saúde, será agregado. Opa! Aqui essa questão vai falar dos casos de agregação. Professor, o que é um militar agregado? Quando ele fica fora da escala e fica sem número. Né? Recebe aquele AG. Fica fora da escala e fica sem número. Professor, mas existem casos de agregação? Existem. E o que essa questão trouxe? Ele disse assim, ó, o militar estadual, se tiver sido julgado incapaz temporariamente, então a junta julgou ele incapaz, né, temporariamente, quando ele já estava numa licença no tratamento de saúde, ele já estava tratando da saúde dele. Só que é o seguinte, a junta vai julgar ele incapaz não é após 2 anos contínuos de tratamento de saúde. Aqui após 1 ano. Então ele vai ser agregado após 1 ano de tratamento, né, de saúde. 1 ano. E não 2, do jeito que ele colocou aqui. Ó. Ele colocou o que aqui? 2. Então se você está tratando, se a junta julgar você incapaz temporariamente, após 1 ano contínuo de tratamento de saúde, o militar vai ser o quê? Agregado. Muito cuidado que ele poderia colocar, sabe o que aqui? Ó, excedente. É diferente. Tá certo? O excedente ele fica fora da escala por algum motivo, né? Por exemplo, alguém mais antigo que ele voltou de uma situação e tem tanto no efetivo, então ele está ali na última. Então, quando alguém toma o lugar dele, ele fica com excedente, né? Sendo mais moderno da escala. Tá certo? Então, a gente não pode confundir essas duas situações, do agregado e do excedente. Beleza? O militar estadual, se contar 10 ou mais anos de serviço, grifa isso aqui 10 milhões de vezes. Pessoal, aqui vai falar da possibilidade do militar ele se candidatar aí, tá bom? O que é que acontece? O militar, quando ele conta com 10 ou mais anos de serviço, né, 10 ou mais anos de serviço, ele pode sim se candidatar com a possibilidade, caso ele ganhe, dele receber aí, ficar na reserva remunerada ainda, recebendo, né, com os proventos proporcionais. Se ele tiver menos que 10 anos, aí, meu irmão, vai ter que ir para casa. Não tem esse direito aí, tá certo? Então, primeiro assim, feedback que eu tenho que dar para vocês, tá bom? Então, vamos analisar aqui. O militar estadual, se conta com 10 ou mais anos de serviço, será agregado por ato do comandante-geral. Perfect. Quem agrega é o comandante-geral. Sem perda da percepção da remuneração. Então, ele continua agregado, ele continua recebendo. E se ele for eleito, aqui, ó, se ele for eleito, passará automaticamente no ato de onde? Da diplomação. Para onde? Para a reserva remunerada. Isso aqui, perfeito. Então, se ele tem 10 ou mais anos, né, ele vai se candidatar, ele vai ser agregado por ato do comandante geral, continua recebendo, não perde a remuneração. Se ele for eleito na diplomação, ele passa para reservas remuneradas com os proventos proporcionais. Né? Com os proventos proporcionais. Ao que, professor? Ao tempo de contribuição. Né? Então, ele, quando ele coloca na questão, com proventos
integrais, deixa a questão errada. Porque ele vai receber, né, proporcionalmente ao que ele trabalhou, né, que ele contribuiu. Então é o seguinte, o que acontece, pessoal? Então, nesse caso, não é integral, tá bom? Não é integral. Aqui é os proventos o quê? Proporcionais. Certo? Então, a questão aqui deixou errada porque ele colocou proventos integrais, sendo que é proventos proporcionais. Bom, então, esses pontos que eu grifei, 10 ou mais anos, é agregado pelo comandante geral, ó, agregado. Continua recebendo, não perde a remuneração, tá bom? Se ele for eleito e na diplomação ele passa para reserva remunerado com os proventos proporcionais. Professor, se ele perder, aí, meu irmão, ele tem até 48 horas, né, para voltar aí para a sua situação, certo? Então ele fica agregado aí até 48 horas após o término do pleito, né? Aí vai voltar para trabalhar. Beleza, pessoal? Então, quem tem 10 ou mais anos tem esse direito, tem essa possibilidade se você quiser se candidatar, tá bom? Então tá aí. Só que para a prova, cara, é bem simples. Só você decorar esses pontos principais e analisar que ele recebe o provento proporcional. Beleza! Show, pessoal. Vamos lá, continuar aqui, né? Então aqui já está errado. O militar estadual agregado não fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com os outros militares. Não é só porque ele está agregado que ele vai deixar de cumprir as suas obrigações disciplinares, não, viu, pessoal? Ele não deixou de ser militar. Beleza? Então, questão bem simples. Erradíssima aí. Beleza? Então, gabarito letra A, porque ele quer a alternativa o quê? Correta. Próxima questão da nossa mega revisão aí de Estatuto para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Beleza, pessoal? Vamos lá. A reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato da competência do governador do Estado ou de autoridade por ele designada. Perfeito. Pessoal, a reversão acontece quando o governador ele reverte, né, o militar que estava no serviço, estava na reserva, ele reverte, né, para o serviço ativo temporário. Agora, detalhe, ó. A reversão da inatividade para o serviço ativo temporário. Essa reversão aqui, da inatividade, quando o cara volta para o serviço ativo temporário, ela é feita por quem? Pelo governador do estado. Ou se ele designar alguém, né, pelo poder hierárquico, ele pode designar. Não é isso? Então, essa reversão aqui ela é feita e ela é uma competência do governador do estado. Tá bom? Então, a questão aqui está correta. Então, essa reversão, ele tá na reserva e revertido para ativa. Prestar serviços temporários. Beleza? Vamos lá. É considerado ausente o militar estadual que por mais de 24 horas consecutivas deixa de comparecer em sua organização militar estadual, sem comunicar qualquer motivo de impedimento, né, ou deixar de comparecer à sua organização militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento. Olha que interessante, aqui vai falar da ausência e essa questão pode cair na tua prova. Eu vou aqui fazer um mero resumo sobre a ausência. Então, pessoal, a ausência é quando você deixa de comparecer à sua organização ou você compareceu na sua organização e saiu sem comunicar qualquer motivo. Então, quando passa um período de mais de 24 horas, o militar é considerado ausente. Então, aqui o primeiro detalhe é o tempo, né? Questão das 24 horas. Né? 24 horas. Se acontecer isso, o militar vai ser considerado ausente. Professor, ausente é transgressão? É. O militar ausente, ele comete uma transgressão de natureza grave. Tá certo? É previsto no Código Disciplinar nas transgressões do seu artigo 13. Tá bom? Então, é considerado, sim, ausente. O cara que passa mais de 24 horas, aí ele deixa de comparecer na organização militar, ou também ele comparece e depois sai sem comunicar qualquer motivo, né? Sem motivo de impedimento. Então, a questão aqui está correta, não é isso? A deserção, desaparecimento e extravio são formas de desligamento do serviço ativo. Então, pessoal, realmente, ó, deserção, desaparecimento, e é aquele caso que eu já falei para vocês, ele passa mais de 8 dias, né, quando não tem indício de deserção, desaparece a serviço, né, estava no serviço, desapareceu. Extravio também
pode gerar sim o desligamento do serviço ativo. Então, extravia quando você passa mais de 30 dias na condição de desaparecido, né? E você é agregado depois, né? Extraviou, agregou. Então, deserção é causa de desligamento, vai gerar desligamento. Desaparecimento pode gerar desligamento do militar, extravio também. Beleza? São 10 casos de desligamento de serviço ativo. Então, aí são formas de desligamento, questão correta. O militar estadual que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido, olha aqui, ó, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será considerado oficialmente extraviado. Perfeito, né? Foi o que eu falei. Se ele permanece desaparecido por mais de 30 dias, aí ele deixa de ser chamado desaparecido, agora é chamado de quê? Extraviado. Beleza? Estão corretos. O militar estadual que atingir a idade limite de 60 anos irá para a reserva remunerada a pedido. E aí, garotos? Pessoal, olha que interessante em relação a essa questão da idade. Se o cara atinge 60 anos de idade, ele vai para a reserva remunerada. Nós temos dois tipos de reserva remunerada. Nós temos a pedido e tem ex officio. Essa aqui ele vai sem nem lixar. Ele vai, completou os requisitos, vai para casa. Aqui ele cumpriu o requisito, que é a pedido, e pede para ir para casa. Mas tem possibilidade de ele continuar. Ex officio não. Cumpriu os requisitos aqui para ex officio, vai para casa. Então nós temos dois tipos de reserva. A pedido, ex officio. Meteu 60 anos de idade, reserva remunerada ex officio. Professor, e a pedido? Aí tem os requisitos. Ele completa 53 anos de idade, mais 30 anos de contribuição ao SUSPEC, né? Sendo desses 30, 25 contribuição no mínimo tem que ser militar. Então, ele, ó, a pedido, 53 anos, mais 30 de contribuição. Ex officio, professor. Se ele continuar, se ele bater 60 anos na corporação, vai para casa. Beleza? Aí vai para a reserva remunerada ex officio. Beleza? Então é assim que acontece. Então, pessoal, 65 anos é o que, professor? Tem uns alunos perguntando aqui. 65 é o que? 65 anos é a idade quando ele passa da reserva remunerada para a reforma. Beleza? Então, deu para entender, pessoal? Para a reforma. Né? Porque na inativa ele pode ser da reserva remunerada e pode ser da reforma. Então, quando ele bate 65 anos, ele deixa de ser da reserva remunerada e passa à condição de reformado. Beleza? Então, olha aqui que ele colocou na questão. O militar estadual que atinge a idade limite de 60 anos, nesse caso, ele não vai para a reserva remunerada a pedido, não. Aqui é ex officio. Tá bom? Então, aqui, como ele quer incorreto, aqui nós temos o gabarito. Show de bola na nossa revisão aí. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a próxima questão. O militar estadual da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente. Que é isso, professor? Militar, pessoal. Ele pode assumir um emprego público civil permanente. Não é isso? Pode. Pode sim. Se ele tomar posse, ele passa no concurso. Aí ele vai assumir o emprego público civil permanente. Né? Agora é o seguinte. A lei, existem outras leis, diz que é exonerado ex officio, né? Só que, por estatuto aqui, quando o cara passa nesse concurso, ele toma posse no concurso, no encargo de emprego público civil permanente, a lei diz que ele não vai ser exonerado ex officio, não. Ele vai ser o quê? Sofrer a demissão ex officio. Certo? Então, ele pode querer botar exoneração aí, mas a lei é bem clara. Ele fala demissão ex officio. Então, se ele toma posse no cargo de emprego público civil, né? Aí, permanente, ele vai ser imediatamente, né? Ele vai sofrer a demissão ex officio. E não recebe nada, qualquer remuneração e nenhuma indenização. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Questão realmente correta, porque é a demissão ex officio. Beleza? O reaparecimento do militar estadual extraviado. Não, pessoal, o cara foi extraviado. Lembrando que o extraviado veio do desaparecimento, né? Então, o cara estava extraviado, estava desaparecido. Se ele reaparecer, professor, o que é que acontece? Se ele reaparece, né?
Já desligado do serviço ativo, que é um dos... Lembra que eu falei que é um dos casos que gera desligamento, desaparecimento, extravio? Se ele já tiver desligado do serviço ativo, ele vai ser reincluído e vai ser agregado de novo. Para quê? Para apurar as causas da origem do seu afastamento. Beleza? Então, questão bem simples. Questão aí correta. É considerado desaparecido o militar estadual da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, olha que eu tinha no exemplo que eu tinha falado, ó, desaparecido, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, operação policial militar, bombeiro militar, o cara estava na favela ali, entrou 8, voltou só 7, né? Tá faltando 1, então ele estava em serviço e já desapareceu, né? Uma operação policial militar, por exemplo. Aí um caso de calamidade também. Se o cara tiver paradeiro ignorado por 8 dias, ou é por mais de 8 dias? E aí? Pessoal, o desaparecimento é mais de 8 dias, não é 8 dias. Questão peguinha, né, professor? Questão peguinha. O paradeiro ignorado tem que ser por mais de 8 dias. Beleza? Não é 8 dias. Então, fica ligado. Questão errada, né? A questão aí já está errada. Próxima. Ao militar estadual são proibidos a sindicalização e a greve. Então, realmente, o militar não pode aí fazer sindicalização ou greve. Beleza? Questão letra de lei aí, perfeito. Beleza? Não pode sindicalização e nem fazer greve. O militar estadual, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. Ou questão boa. O militar da ativa não pode estar afiliado a partido político. Da inativa pode? A lei não fala nada. Ele diz que o da ativa é que não pode estar afiliado a partido político. Pegou o bizu? Então, questão correta. Então, o militar não pode fazer greve. É isso. E o militar da ativa não pode estar afiliado a partido político. Então, questão 6 está errada. Porque não é 8 dias, era por mais de 8 dias. Tá certo? Questão mesmo peguinha. Questão aí para derrubar. Pessoal, valeu. Até a próxima. Professor Muniz por cá. Fiquem atentos no meu canal. Sigam. Divulgue, compartilhe os grupos de Fortaleza. Todos os estados. Ceará. Para a gente poder ajudar o máximo de pessoas possível. Tá bom? Valeu e até a próxima.